23 Fev 2022 Cor litúrgica: verde. Sétima semana comum, quarta-feira. Primeira leitura, TG 4:13-17, leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, 13 E agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. 14 No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. 15 Em vez de dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. 16 Vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda a arrogância deste tipo é um mal. 17 Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz incorre em pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 48. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me, ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Evangelho, MC 9:38-40. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 38 João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. 39 Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. 40 Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Que a graça de Deus alargue o seu coração. 23 de fevereiro de 2022. O texto de hoje começa com o clássico Nós. Acabaram de discutir quem era o maior. Você se recorda quando Jesus estava distante dos discípulos? Eles começam a falar entre eles e a discutir quem era o maior do grupo. Agora, eles trazem os anseios pessoais para o grupo dos 12. Perigo de uma liderança corrompida é, justamente, corromper os demais. Temos aquela velha reflexão: uma maçã podre pode estragar todas as outras. Então, no coração dos discípulos, começa a existir essas realidades, e Jesus quer chamar não apenas a atenção deles, mas a atenção de cada um de nós. Eles dizem: nós vimos uma pessoa que expulsa demônios em teu nome. Eles estão agora em um grupo fechado. Agora aparece o nós. Não é mais uma realidade pessoal, mas é o grupo. É interessante que se nós vimos um que está fora e expulsa demônios no nome do Senhor, quer dizer que alguém ficou de fora, quer dizer que, nesse grupo seleto, esse alguém expulsa demônios, mas está fora do grupo dos discípulos. Um perigo contra o mal da acepção de pessoas, a nossa mania de excluir aqueles que pensam diferente, aqueles que têm uma maneira diferente de enxergar a vida. Jesus dá essa advertência aos seus discípulos. Quem não é contra nós é a nosso favor, para exortar o coração deles e o nosso coração do perigo do fechamento. Esse alguém expulsa demônios porque eles não foram capazes de expulsar um demônio sequer.
Você se recorda que, no texto anterior, foi apresentado uma situação de uma criança que estava possuída por um demônio e os discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio. Já meditamos sobre isso. Por isso, começa a inveja do bem que não sou capaz de fazer, mas a outra pessoa é capaz de fazer. Veja até que ponto os discípulos regridem, voltam lá atrás. Caim e Abel. Caim que matou o seu irmão por inveja daquilo que era a vida de Abel. Veja a que nível os discípulos regressam. Temos que nos tornar irmãos uns dos outros, porque não nascemos com essa realidade já pronta e acabada. Mesmo aqueles dois que eram irmãos de sangue, Caim e Abel, eles precisavam ter se tornado, de fato, irmãos. Por isso, essa advertência de Jesus fala sobre a nossa unidade, a unidade dentro da igreja, a unidade dos corações, a comunhão dos corações. 3 dos nossos grandes problemas. Querer delimitar a ação de Deus, eliminar aqueles que são os supostos concorrentes e o orgulho coletivo, aquela mania nossa do bairrismo e do autorreferencialismo. Delimitar a ação de Deus, pensar que Deus age apenas aqui, que Ele é a nossa realidade, como nós pensamos. Eliminar o outro, os discípulos dizem, nós o proibimos, querer tirar a outra pessoa de perto de nós. Depois, o orgulho coletivo. Ele não nos segue, veja que pretensão. Se é Jesus a ser seguido, veja a capacidade que os discípulos têm. João é o porta-voz do grupo dos discípulos. Eles poderiam agora pretender impressionar Jesus pela pressão do grupo. Nós estamos aqui. Se, individualmente, eles não eram grande coisa, agora eles querem pelo menos tentar, como grupo, impressionar Jesus. O cuidado com a lógica dos números, pensar no discipulado de Jesus em quantidade. E Jesus dá essa advertência aos seus discípulos. Quem não é contra nós é a nosso favor, justamente para exortar o coração deles e o nosso coração desse perigo do fechamento. Que a graça de Deus abra e alargue os nossos corações. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. SC 3A3. O Policarpo Cancaonova, bispo e mártir do século II, intercessor. Invocado como protetor das dores de ouvido e das queimaduras. Grande Padre Apóstolo Policarpo está entre os grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. Seguidor exemplar de Cristo, São Policarpo foi ordenado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista. De caráter reto, de elevado saber, amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé, era respeitado por todos no Oriente. Escritos do próprio santo, a carta escrita por Policarpo aos Filipenses foi preservada. Nesta carta, ele diz: fique firme e na sua conduta siga o exemplo do Senhor, firme e imutável em sua fé, ame seu irmão, amando a cada um e a todos, unidos na verdade e ajudando a cada um com a bondade do Senhor Jesus, não desprezando a nenhum homem. Reação de impacto com a perseguição aos cristãos. O santo bispo de 86 anos escondeu-se até ser preso e levado para o governador, que pretendia convencê-lo de ofender a Cristo. Policarpo, porém, proferiu estas palavras: há 86 anos sirvo a Cristo, e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu Salvador? Martírio na fogueira, condenado à morte no estádio da cidade de Esmirna, na província da Ásia, na atual Turquia, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo. Sede bendito para sempre, ó Senhor.
Que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Milagrosamente, as chamas não o machucavam, e ele continuava a cantar. Impressionados, os guardas chamaram um arqueiro para que ele perfurasse o santo com uma flecha. Ao ser atingido, seu sangue apagou as chamas. Os guardas tentaram de novo acender a pira, mas sem sucesso. O encarregado do martírio, furioso, ordenou que Policarpo fosse decapitado. Curiosidade sobre o nome São Policarpo viveu o seu nome. Poli muitos. Carpo fruto muitos frutos, que foram regados com suor, lágrimas e, no seu martírio, no ano de 155, regado também com sangue. Segundo a tradição, por tratar-se de um santo do segundo século, as informações sobre ele nem sempre são precisas, e neste caso, segue-se a tradição. Acredita-se que Policarpo foi um dos primeiros organizadores do que hoje para nós é o Novo Testamento. A minha oração, ó amor e zelo por Cristo e pela Igreja, como sois lindo! Senhor, nosso Cristo, lhe pedimos, por intercessão de São Policarpo, amor e zelo pela nossa Igreja, a ponto de abrirmos mão de nossa vida pela causa do Evangelho. Dai-nos essa graça, Senhor. Amém.